Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo Bravos Investidores do canal Investidor da Brava Energia. Hoje estou aproveitando aqui que eu estou entre calls com clientes e burocracias no escritório, nesse domingão de manhã. Sim, a gente tem que trabalhar até domingo, porque o mundo não para, né? E ouvi muita coisa dos grupos, principalmente a galera da Brava, mas também de grupos de outras empresas de energia. Pessoal todo muito tenso, muitas viagens de tudo quanto é lado, e aí começa a culpar um lado, começa a culpar um outro. E aí eu queria fazer um drops, né? Tipo, pequenas pegadas com relação à energia. Porque quando a gente olha, né? Todo mundo fala petróleo, fala carro elétrico e não sei o que, não sei o que lá. Ok, vamos por partes, tá? Porque, no geral, energia a gente resume em joules. Do joule você tem a parametrização para watts. Watt nada mais é do que joule por segundo. A gente tem caloria. A caloria da Coca-Cola, a caloria que eu tenho que perder, joule. Tudo de energia é joule, tá? E as coisas são complementares no quase que absoluto das coisas de energia. Já tem aquela coisa, né, de que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Em energia é exatamente isso. Tá? Você não cria energia do nada, você não perde energia, você perde forma de energia. Por exemplo, a gasolina, potencial calórico da gasolina, o potencial energético é altíssimo. Só que você tem uma eficiência do motor da gasolina, a combustíveis, que envolve a perda térmica, aquele negócio explode, né? O combustível entra em combustão, você esquenta o motor, nem que esquenta o motor, você tem a perda de eficiência, porque um pedaço da energia vai para o meio ambiente, a forma térmica, um pedaço da energia se perde em resistência do, do próprio cilindro do motor, do virabrequim, das engrenagens do carro, até chegar na roda rodando lá atrás, você tem perdas, tá? De eficiência. E isso, no geral, vem de ruído. Sim, o ruído é um negócio que é uma energia que está escapando daquela combustão e vindo se transformar em barulho sonoro. Você teve que ter energia para vibrar as moléculas de ar para gerar uma onda sonora. Então, tem uma energia que, que escapou aí. Você tem a vibração do motor, a vibração do carro, das partes. Mexer mecanicamente para cima e para baixo, para um lado e para o outro, você está desprendendo energia. Então, tudo num carro, por exemplo, é energia. Tem perda de energia, tanto é que a eficiência do carro é do motor a combustão é menor, bem menor do que a capacidade de energia daquele líquido que está lá. Nos carros elétricos, muita gente não sabe, mas existe um sistema de arrefecimento das baterias. Tal qual quando você pega o celular, ficou jogando um joguinho durante muito tempo e tudo mais, ou está fazendo uma formatação, está fazendo alguma coisa muito intensa no celular, é normal o celular esquentar. Isso não é só o processador esquentando. A bateria também está esquentando. Quando a bateria troca, faz muito movimento, os íons de lítio ficam trocando de lugar entre o anodo e o catodo, e aquilo gera uma perda de eficiência. Tanto é que se estima a eficiência de uma bateria na casa de 90 a 95%.
calor. Então as baterias perdem, esquentam também, e elas precisam de uma troca térmica para resfriar, e isso joga calor para fora. Calor igual a Joule, joga energia para fora. Então nada é perfeito. E quando a gente olha para esse negócio, porque os elétricos vão dominar o mundo, beleza, mas de onde vem a energia do elétrico? Isso é importante a gente entender, porque é Joule do mesmo jeito, não tem jeito. Aquele carro pode ser muito eficiente, né? O carro, o motor a diesel e tudo mais tem uma eficiência X, que são medidas geralmente em cavalos. Esse cavalo também tem uma conversão para watts, que na verdade é joule por segundo. Então aquele motor produz tantos, consegue converter em trabalho tantos joules. E aí você bota o carro, o caminhão, qualquer coisa depois num dinamômetro, que é na roda. O cara vai pegar a potência no eixo, que é ali ele vai pegar tudo que foi perdido, ah, perdas parasíticas, digamos assim, entre o que sai do motor e o que chega na roda. O carro elétrico também. E aí uma das razões pelas quais o motor dos carros elétricos frequentemente ou é no eixo ou é na roda direto. Porque aí você perde, tem menos coisa para conversar, você perde menos, tem menos perdas parasíticas. E quando a gente olha para o mundo como um todo, a gente faz muita coisa elétrica. Outro dia aqui no escritório a gente estava conversando sobre contas elétricas e um dos sócios aqui do escritório comentou que a esposa dele usa a máquina de lavar com uma frequência muito grande e que a máquina de lavar usa a energia elétrica para esquentar a água para aquecer a lavadora e lavar a louça bem. Aí outro camarada, também que é sócio do escritório, comentou o seguinte: olha, a água da minha máquina de lavar, quando vai esquentar, para usar água quente, a gente botou no aquecedor a gás. E aí um deles falou: é a mesma coisa. Não, porque primeiro, o custo da molécula do gás é sensivelmente mais barato do que o custo do elétron que está ali sambando na rede. E o principal, como é que você gera calor através de energia elétrica? Você tem que ter uma resistência. O que é resistência? É um enroladinho, digamos assim, de um metal, primeiro, que aguenta uma temperatura muito alta, mas segundo, que ele tem uma incapacidade, ele tem uma menor capacidade em transitar a energia que entra nele. E aí você bota um cabo de cobre numa ponta e outro na outra, que tem uma condutividade elétrica boa, e outra coisa no meio que pode esquentar sem derreter, esquenta bem sem derreter, mas que conduz mal a resistência, a eletricidade. Então aquilo esquenta. Qual é a perda daquele negócio? É o aquecimento. Só que como a gente quer o aquecimento, então a gente não chama aquilo de perda. Mas é extremamente ineficiente. Tá? E o gás, quando a gente queima o gás, tecnicamente a gente está fazendo um negócio que foi feito para ele fazer. Que é como é que você tira a energia do gás? Você queima o gás. Não quero entrar aqui na mudança molecular de C do CH4, por exemplo, que mistura e faz água e faz não sei o que e tal, CO2. Mas ali você tem um negócio que foi feito para acontecer. A energia vem daquele acontecimento. Então você, com menos energia, menos custo, você faz o mesmo resultado, que é esquentar água. Isso é um cenário. Tá? E outro cenário que tem que ser muito claro, que é o seguinte: energia não, ela tem dois destinos uma vez dela ter sido gerada. Aliás, três. Ela ser jogada fora, literalmente, que é muito caro. Ela ser armazenada, o que ainda não temos em volume relevante no mundo para fazer de uma forma eficiente, ou utilizada. Então, o que acontece? Isso
Tem gente aqui que vê os vídeos que trabalha, por exemplo, na ANS, pode depois corrigir e aceitaria a correção. E um dia eu deixo aqui o meu pedido para visitar lá o painel de controle da ANS, que eu acho aquilo ali sexy demais. Enfim, quando você injeta energia, Itaipu injetou energia, ela vai injetar energia, e aí a ONS é maravilhosa nesse controle, ela diz para Itaipu meio que instantaneamente o quanto de energia está sendo demandada. E aí Itaipu produz um pouquinho mais, um pouquinho menos e fica nesse equilíbrio. Só que Itaipu literalmente tem lá os controles de fluxo de água. Ela consegue controlar isso. Então, ela consegue controlar o quanto ela injeta ou não na rede. Ela tem um volume de carga e outro de demanda, ela fica equilibrando isso, usando Itaipu. Uma usina termoelétrica pode ser uma que queima diretamente o gás, pode ser uma a carvão que vai gerar vapor e injetar o vapor, mexe a turbina. Elas também conseguem flutuar dentro de um nível. São frequentemente chamadas de usinas de emergência, porque elas conseguem entrar em atividade relativamente rápido. A gás mais rápido do que a de carvão, pela questão do vapor, da construção do vapor, digamos assim, mas elas conseguem entrar e também controlar o quanto gera ou não gera. Uma curiosidade, quando há uma discrepância entre a carga e a demanda, uma das coisas que acontece é a frequência cai ou aumenta muito. Aumentar menos do que cair. Tá? O que é a frequência? Quando vocês, aqui no Rio, por exemplo, a gente tem um contrato com a Light, e a Light entrega para a gente 127 volts para domicílios, com 60 Hz de frequência. Alguns lugares do mundo usam 50 Hz de frequência. Essa frequência nada mais é do que a velocidade por segundo que a onda dos elétrons propaga-se pelos cabos. E o que acontece? Os nossos equipamentos são feitos para 60 Hz. Se a gente tiver um excesso de demanda que a oferta não consiga cobrir, o que acontece? A frequência é a primeira coisa que cai. E aí, à medida que as usinas vão tentando trabalhar para aumentar a quantidade de energia, aumentar a frequência, isso vai se equilibrando. Só que, eventualmente, a gente tem choques, oscilações muito rápidas da frequência que podem trazer até um apagão. Por exemplo, no sul do país, a gente teve um apagão, uma coisa de 2 ou 3 semanas atrás, que foi causado por uma violência grande de oscilação de injeção, eu não sei se injetou de mais ou injetou de menos, de renováveis. E essa é uma característica tanto do solar quanto da eólica. A ultra gigante renovável, que é a hidráulica, é mais estável. Mas qual é o problema? Você tem lá uma pazinha, né, um catavento gigante daqueles. De repente bater um vento, o vento não é constante. De repente bater um vento mais forte, ele vai gerar mais energia. Para onde que vai essa energia? É injetada na rede. Essa rede tem uma demanda mais ou menos estável. Beleza, então você tem um excesso de oferta, significa que você vai ter que tirar de alguém. Alguém vai ter que deixar de injetar. Então esse equilíbrio é muito exaustivo para todo mundo que está envolvido, os equipamentos também. Eventualmente, os equipamentos e as pessoas falham. E aí temos apagões. Ah, E aí o que acontece? O que está sendo discutido no mundo e agora no Brasil? Um negócio chamado curtailment. Curtailment nada mais é do que você mandar as usinas de renováveis pararem de injetar na rede. Por quê? Porque a instabilidade disso é mortal.
Porque uma coisa é um negócio desarmar, outra coisa é um transformador queimar. Um transformador de subestação você não acha na esquina. Um fusível eventualmente você acha. Então tem coisas aqui que são absolutamente delicadas, tá? Mas em resumo, o que que eu queria mostrar para vocês? Já dei esse início que foi só a minha voz, eu sei que é chato falar isso sem ver nada, melhor do que me ver, acreditem. Mas vamos lá. Peguei aqui um dado de 2025, balizado em 2026, travado para 2024, tá? O que que a gente nota? A gente nota que nos últimos 50 anos, 75 anos, o volume de energia consumido pelo mundo basicamente multiplicou-se por quê? 6, 7, 8. Dependendo da matriz, até 10. E aí o que que a gente observa? Que antigamente, muito antigamente, lá como os incas faziam, se queimava muita lenha, muitas coisinhas que eram energia para esquentar comida, fazer comida, para esquentar um ambiente, a oca, a casinha, botar na lareira para esquentar a casa. E aí, à medida que a Revolução Industrial veio, a gente teve um aumento do consumo de carvão. Na primeira, ao final do primeiro quarto do século passado, a gente começa a ter um aumento, um incremento grande no consumo de petróleo, que segue subindo. Mas a gente começa a ver, da década de 70 para frente, um incremento grande no mundo de hidrelétrica, gás natural e usinas nucleares. Recentemente, já nos anos 2000, começou a ser relevante usinas, a gente tem usina solar, usina eólica, biocombustíveis mais modernos e outros eventuais renováveis. Tá? Mas o que que se nota deste quadro aqui? Que tirando a biomassa tradicional, até mesmo o carvão aumentou a quantidade. Notem que eu não estou falando aqui de para onde, como está sendo usada essa energia. Se é uma energia para fazer aço, se é uma energia para mexer um carro, se é uma energia, o que for, é energia, tá? E é um negócio que é muito, muito, muito importante. E o que que a gente está vendo, o que que a gente observou nos últimos 30 e 40 anos? Uma falta de aumento dessa gordurinha de nucleares, porque a gente teve alguns acidentes nucleares, o mais recente maior foi Fukushima, antes a gente teve o clássico, né, que foi Chernobyl, a gente teve nos Estados Unidos Three Mile Island, não, a gente tem uma meia dúzia de eventos, acidentes de usinas nucleares, e são relevantes. O maior deles, o de Chernobyl. Three Mile Island, nos Estados Unidos, quase aconteceu em Chernobyl, só que o pessoal lá soube resolver antes da merda explodir. Deu merda, mas controlaram a merda. Chernobyl nem tanto. E o que acontece, só que o que aconteceu é que nos últimos 30 anos, a percepção do mundo foi que uh, nuclear é ruim, nuclear é ruim, nuclear é ruim. E à medida que foram entrando novas tecnologias renováveis, principalmente uma evolução gigante que a gente teve na parte solar, e aí é um mérito gigante chinês, tá? Em termos de tecnologia e produção, e começou-se a achar
por parte de políticos que basicamente não sabem somar um mais um, de que era só trocar o nuclear pelo solar e pelo eólico. E aí a gente teve uma situação muito complicada. E na Europa, que tinha muita coisa nuclear, a Europa está num balaio de gato absurdamente delicado. Por quê? Eu peguei aqui o histórico das usinas nucleares ah, na Alemanha. Ah, basicamente, a usina nuclear na Alemanha, a energia nuclear que representava por 3,3% da produção ah, nuclear na Alemanha, teve lá o Fukushima, o pessoal ficou com medo e aí resolveram desligar as suas usinas nucleares. E aí, qual foi a grande cagada? Hoje, a gente tem na Alemanha, substituiu-se por muita coisa eólica. Ontem, por exemplo, a Alemanha produziu tanta energia eólica que o preço da eletricidade durante o dia na Alemanha virou negativo. Maneiro. O sistema não está pronto para isso. Mas, ao contrário, no início desse ano, como a... os ventos não estavam ventando tão bem e o sol não estava brilhando tanto, o que eles tiveram que fazer? Queimar carvão. Porra, que ideia maravilhosa! Você queima carvão em vez de ter uma usina nuclear, que emite praticamente zero, e você queima carvão. E depois do carvão você queima gás natural. A conta não fecha. E aí, de vez em quando, você tem um pico de produção de eólico. Porra, aí fudeu a conta. Por quê? O eólico entra de vez em quando, o solar entra de vez em quando durante o dia, mas você usa a energia sempre. Esse é um equilíbrio que ainda não se sabe fazer. E o grande problema disso é que houve, com a ideia de fechamento de plantas nucleares, um não investimento em novas usinas de urânio no mundo. Tá? E aí, o que aconteceu? A IA veio. E a IA veio num volume gigante de demanda de energia e a projeção de consumo de energia pela IA é tão grande que o pessoal está meio assustado. E aí o que aconteceu com a Microsoft, com a Google e com outras empresas de energia de IA? Elas compraram usinas nucleares que estavam sendo desativadas ou já tinham sido desativadas. Da onde que vai sair o urânio para essas porras? Ah, das minas atuais já está faltando urânio. Então o que vai acontecer? Serão criadas novas usinas de urânio, novas minas de urânio. Temos que ter novas usinas para tratar o urânio, para fazer o combustível nuclear, para botar na usina. Ou seja, é um passo a passo de anos, se não décadas. E o pessoal quer IA para amanhã. A conta já não fechou. O que se entende como a salvação, o meio-campo disso aqui? É o petróleo? Nem tanto. É o carvão? Um pouco para ele. É sol? É vento? Não, essa conta já não está fechando, já está dando problema. Tem várias empresas de fabricação de geradores eólicos que estão quebrando. Literalmente pediram falência. O negócio não está fácil. O que vão fazer? Qual o plano B? Aumentar a parcela do gás natural. Sensivelmente. E aí a gente vai ter
uma escalada de novas turbinas de gás natural nos próximos anos. Qual é o problema disso? Está faltando fabricante de usinas de gás natural e de vapor também. Então tem um déficit nisso. Vai ser complicado. O que o pessoal vai ter que fazer para tocar o IA? Reativar as usinas de carvão e as usinas de óleo pesado. Porque já não vai ter. Já não deu. A conta já não fechou. Não é uma coisa que não vai fechar. A conta já não fechou. Outra coisa que é muito delicada é o pensamento de carros elétricos. Bem, temos um volume grande de carros elétricos. De onde vem a energia desses carros? Desse mix, tá? Então não adianta. Só que um gerador a diesel é muito mais eficiente do que o motor do caminhão a diesel. Não há dúvida sobre isso. Tá? Matematicamente é fácil. Você tem muito menos perdas parasíticas num negócio que roda um RPM constante do negócio que acelera e freia. Qualquer um que já dirigiu o carro sabe que na estrada o carro é muito mais econômico, muito mais eficiente do que um carro na cidade, porque não freia, acelera, freou tanto que você queimou energia. Na estrada você freia menos, o carro fica numa rotação mais estável e se torna mais eficiente. A mesma coisa por gerador. Então você vai ter gerador, vai voltar a ter usina de queima de óleo, vai ter usina, vai ter mais geradora diesel, vai ter um monte de coisa. E vamos continuar tendo carros durante um bom tempo. Um exemplo disso é que a Europa está discutindo hoje, ontem discutiu, mas está discutindo no passado recente, no futuro próximo, sobre esticar a data limite para proibição de fabricação de novos carros a motor combustão interna. Então, nessa brincadeira, a gente tem esse equilíbrio de não vai ter uma substituição plena. Carros elétricos são bons? Sim, eu adoro pegar o Uber Green. Por quê? Porque minha coluna é uma bosta, o Uber Black é uma fortuna e o Green frequentemente está mais em conta. Só que a suspensão do carro elétrico, o acabamento de todo o carro elétrico é melhor do que qualquer outro Uber aí. Então, minha coluna agradece pra caralho. E meu bolso também. Isso posto, são coisas combinatórias. Quer um exemplo brasileiro agora, fresquinho? Eu pego o Uber Black, eu pego o Uber Green. Ah, eu não estou consumindo combustível. A gente está agora, neste momento, ativando um volume gigante de usinas termoelétricas. Dá uma olhada na bandeira que você pagou na conta da Light esse mês. É a vermelhinha com estrelinhas ainda. Tá ficando roxa. Então, é um negócio que tem que ser prestado atenção, tá? Então, qual é a minha leitura? Para os próximos 2, 3 anos, o consumo de energia se manterá. Quando olhamos para a matriz energética, evoluirá de uma forma constante com um aumento maior de gás natural. Beleza. Só que uma coisa que eu venho falando e que o pessoal acha que eu estou de sacanagem, eu achei um gráfico muito legal que eu queria mostrar para vocês. É esse aqui. Isso aqui é o nível de consumo de energia per capita. É claro que países que têm uma população muito pequena distorcem para cima o consumo de energia. E um ponto importante é, quanto mais frio, o cara tem uma população muito pequena e é muito frio, então tende a consumir per capita mais energia, porque você tem uma energia para aquecimento relevante. Então, onde é que se consome mais energia no mundo per capita? A gente tem o Canadá, que usa 360 gigajoules per capita. A gente tem a Noruega, 364. A gente tem a Arábia Saudita. A gente tem o campeão, que são os Emirados Árabes. Aqui eles usam para refrescar. Oman, ou seja,
uma coisa que a gente nota: 5 países grandes produtores de petróleo, 5 países com população pequena e 5 países com climas extremados. Ponto. Então isso aí a gente já vê que tem esse consumo. Mas vamos pensar nos normais. A França usa 134 gigajoules, os Estados Unidos usa 277 gigajoules. A China usa 120. Imagina o momento onde a China vai igualar o consumo de energia dos Estados Unidos. Ela tem que dobrar e subir mais um pouquinho. A Austrália usa 228 gigajoules. Mas o que eu tenho falado que o pessoal não tem levado a sério? Qual o país mais populacionalmente intenso do mundo, cuja população segue crescendo com uma densidade ainda ok? Ou seja, é o que tem mais gente, que continua crescendo mais gente e que ainda tem espaço para crescer. A Índia. A Índia consome 1/10 da energia americana. A Índia consome 1/5 da energia da China. E a Índia está querendo parecer ser gente. A Índia é o maior país em termos populacionais do mundo. Ponto. Se esses caras resolverem todo mundo ligar ar-condicionado, fudeu. E lá é quente. Se o cara trocar o tuk-tuk por um tuk-tuk 2.0, fudeu. Todo mundo pensa aqui na África. Salvo engano, a África tem a mesma quantidade de pessoas do que esses 2 países juntos aqui, Índia e Paquistão. Essa galera tá mais perto de consumir pra caralho. Então, a minha leitura é que no curtíssimo prazo, esses caras vão atrapalhar a vida de todo mundo. A demanda de energia como um todo subirá violentamente. Porque se isso aqui subir para 30 e isso aqui chegar nos 27, é um volume de energia que o mundo hoje ainda não tem. Voltando aqui para as usinas nucleares, a China. A China produz muita energia hidrelétrica, muita energia solar, tem parques eólicos gigantes, mas curiosamente o que ela está investindo ainda para caralho? Usina a gás, usina a carvão e usina nuclear. O que todos os bobinhos aqui da Alemanha estavam desligando, esses caras estão ligando em algumas vezes mais. É bizarro. E com os reatores novos da China, a reativação nos Estados Unidos, alguma coisa no Canadá também, e possivelmente no futuro na Europa, vai faltar urânio. E já está faltando, quer ver? O urânio saiu no dia 30 de dezembro de $3.600, mergulhou porque estava tudo bem, o mundo vai acabar, para $5.500 quase. Porrada, da mínima para a máxima dá mais 6%, subir em linha reta. E tá faltando, vai subir mais. Só que vai chegar um momento que o urânio vai ficar proibitivo, aí o pessoal vai para o plano B. Qual o plano B? Gás. Beleza, mas a gente já está usando todo o gás. Qual o plano C? Carvão. Tá, não tem mais tanto carvão no mundo sendo explorado, porque as minas que eram para ser exploradas, desenvolvidas para térmico, não foram. E vamos para o petróleo bruto, vamos para o óleo bruto. Óleo combustívelzão pesado. E esse é o mais rápido de resolver. Então, existe uma cadeia de eventos que já está acontecendo agora, que vamos chegar na hora e vai falar o seguinte: olha, tá faltando energia. Ou o mundo vai entrar numa merda incrível, porque não vai ter energia, ou para ter energia a gente precisa diversificar mesmo e pegar o máximo de todos os lados. Tá? Então, é um negócio absolutamente interessante. Eu tinha pegado aqui umas imagens. Essa aqui é uma turbina de gás natural. Ela é mais rápida porque você bota o gás natural, ele queima e sai. Então é como se fosse um motor normal, motor de avião.
E essa aqui é uma usina, uma turbina de vapor. Geralmente há uma de frente, outra de trás. O vapor desce aqui no meio e divide. Tá? O problema é que a geração de vapor demora um pouco. Não demora como esquentar uma panela, não, tá? É bem mais rápido, mas demora um pouquinho mais do que o a gás natural. Então, é um negócio que ah, tem, ele entra, mas com alguns, sei lá, 1 ou 2 minutos de atraso e ele sai com 1 ou 2 minutos de atraso. A de gás natural funciona mais rápido. E uma coisa muito curiosa é que, por exemplo, a Eneva tem alguns sistemas que a gente chama de ciclo fechado, que é entra o gás natural, gira o motor, o calor residual não é perdido. Ele esquenta a água e entra numa turbina de vapor. Então você tira a eficiência daquela turbina de 32%, 35%, e joga para uns 50% de eficiência total, porque você ainda pega mais um pouco da energia do vapor. Então é um ciclo maravilhoso, muito bonitinho. Eu gosto da Eneva como empresa, agora também como ação, mas enfim, Eneva tá bombando esses dias. Por quê? A bandeira tá roxa. Bem, gente, é isso. E aí, olhando pro caso da Brava, a gente tem Manati, Recôncavo e tudo mais. O volume de consumo de gás natural ali na região tende a aumentar sensivelmente, e isso pode ser positivo para a gente, tá? Agora nesse quarto trimestre e início do próximo trimestre. Belezinha? Então, resumo da história. O mundo precisa de energia pra caralho. É um pra caralho diferente. E se a gente quiser fazer isso para entregar para o mundo não colapsar, a gente vai ter que diversificar a matriz, não abandonando nenhuma delas. Da mesma forma que a gente teve um não investimento em urânio e ele explodiu, se a gente olhar passando, no passado ele ficou durante muito tempo em 2.000 e poucos dólares. Agora está em 5, porque agora o pessoal apareceu a demanda. O Brent tá nesse ciclo, daqui a pouco ele volta para cá. Tem muita gente que fala que o Brent pode ir para US$ 150. Pode ir para US$ 150. Por quê? Porque o investimento mínimo para manter produção está abaixo. A gente está rodando abaixo do investimento mínimo em vários países do mundo, principalmente nos Estados Unidos, tá? Que é uma produtora individual. E como é que a gente sabe disso? Não pelas empresas que produzem petróleo. Esses caras sempre vão reclamar, igual banqueiro. O banqueiro está sempre duro. Agora, as empresas que prestam serviço para as empresas de petróleo, na parte de AIP, estão gritando isso as 4 que eu vi, os 4 conference calls que eu vi, Halliburton, Schlumberger e outras 2 que agora me falham. A Schlumberger virou SLB, né? Todo mundo falando que o nível de investimento atual deste ano já não cobre o buraco para manter a produção no 0 a 0. Isso é uma verdade, isso é um medo que eu tenho de uma queda de produção de petróleo como um todo agregado. Tá certo? Nesses níveis de preço, ninguém está fazendo muita coisa. Veremos. Onde é que a gente vai ter um estímulo melhor? Quando ele lateralizar de novo nos 75. Nos 75, o mundo respira. Nos 80, 90, a gente já tem investimento voltando bem para produzir. O problema é que o ciclo de investimento do petróleo frequentemente é longo e isso pode gerar um movimento parabólico para cima. Mas não é o meu cenário base. O meu cenário base é ele voltar para o ano que vem, ficar numa média de 75. Belezinha? É isso. Valeu, muito obrigado. Desculpa aí esse parlatório, eu só queria botar isso para fora que estava me consumindo. Valeu, galera. Abraço.